O Livro dos Espíritos começa com a pergunta mais fundamental que existe: o que é Deus? Essa questão acompanha a humanidade desde que o ser humano começou a pensar. E a resposta apresentada pelos espíritos superiores é direta, simples e profunda. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa definição afasta a imagem de Deus como um ser humano exaltado, como um governante cósmico ou como uma figura localizada em algum ponto específico do universo. Aqui, Deus é apresentado como o princípio organizador de tudo o que existe. A fonte das leis que mantém a vida, a harmonia do cosmos, a lógica da natureza e da moral. Logo em seguida, surge outro tema essencial: o infinito. Os espíritos explicam que o infinito é aquilo que não tem começo nem fim. É tudo aquilo que escapa aos limites da nossa percepção. E é justamente nesse campo que começamos a entender Deus, não como um ser limitado, mas como um princípio absoluto, que ultrapassa qualquer fronteira de espaço, tempo ou forma. Apesar de termos dificuldade de compreender o infinito, reconhecemos que ele existe. E reconhecer o infinito é o primeiro passo para entender que Deus não pode ser reduzido à materialidade ou às formas que criamos ao longo da história. Quando a pergunta passa a ser: como podemos provar a existência de Deus? A resposta novamente é simples e surpreendentemente racional. Os espíritos dizem que percebemos Deus da mesma maneira que reconhecemos o autor de uma obra por sua assinatura. O universo é essa assinatura. A harmonia das leis naturais, a ordem dos astros, a inteligência presente em cada forma de vida, tudo isso aponta para uma causa maior, que organiza, sustenta e direciona. Não se trata de acreditar cegamente. Trata-se de observar. A existência de leis implica um legislador. A existência de inteligência implica uma inteligência maior na origem. Esse é um raciocínio lógico, não místico. A partir daí, o capítulo apresenta os atributos da divindade, isto é, aquilo que caracteriza Deus. Esses atributos não são inventados, são conclusões lógicas derivadas da ideia de um ser supremo. Deus é eterno. Se tivesse começo, teria vindo de algo anterior. Deus é imutável. O que é perfeito não muda, não evolui, não retrocede. Deus é imaterial. Se fosse matéria, estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se houvesse vários deuses, haveria divisões e conflitos, incompatíveis com a ordem universal. Deus é onipotente. Todas as leis da natureza se originam nele. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça divina é absoluta, sem favoritismos, privilégios ou condenações eternas. Esses atributos formam um conjunto coerente, que nos permite compreender Deus não como uma figura criada à imagem humana, mas como o fundamento absoluto da existência. O capítulo também trata do panteísmo, a ideia de que Deus seria tudo, que a árvore, a pedra, o animal e a estrela seriam partes reais de Deus. À primeira vista, essa ideia parece exaltar Deus, mas, segundo os espíritos, ela o limita. Se Deus fosse a própria matéria, estaria sujeito às transformações, ao desgaste e à imperfeição. Para ser Deus, ele precisa estar acima da matéria, e não preso a ela. Assim, o Espiritismo diferencia claramente o Criador da criação. A criação expressa a inteligência de Deus, mas não é Deus. Da mesma forma que o quadro não é o pintor, mas revela sua capacidade. Outro ponto fundamental abordado no capítulo é nossa capacidade limitada de compreender Deus. Os espíritos afirmam que, no estágio atual da humanidade, ainda não temos estrutura intelectual e moral para entender a natureza íntima de Deus. Estamos presos à matéria, condicionados pela vida física, influenciados pelas percepções sensoriais. Mas isso não significa que nossa compreensão esteja bloqueada. Ela é progressiva. À medida que o espírito evolui, liberta-se das limitações materiais e amplia sua consciência. Com isso, aproxima-se da compreensão da grandeza divina. O livro destaca que essa limitação explica por que, ao longo da história, o ser humano projetou suas próprias características sobre Deus. Atribuiu-lhe forma, vontade, humores, preferências, sentimentos semelhantes aos humanos. Essas ideias eram compatíveis com o estágio moral e intelectual de cada época. Mas, conforme o senso moral se desenvolve,
essas representações se tornam insuficientes. A razão passa a exigir uma concepção mais elevada, mais justa, mais coerente. E é justamente essa visão, racional, lógica e universal, que o Espiritismo propõe. Assim, o capítulo 1 de O Livro dos Espíritos estabelece a base do pensamento espírita. Um Deus que não se confunde com a matéria, que não é parcial, que não pune eternamente, que não age por capricho, e que não muda de opinião. Deus é a inteligência suprema que dá origem às leis que regem tanto o mundo físico quanto o moral. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Essa compreensão inicial é essencial para todo o restante da doutrina, porque define a relação entre Deus, o universo e o espírito. A partir desse ponto, o Espiritismo nos convida a construir nossa visão sobre Deus não por dogmas ou tradições, mas pela reflexão, pela observação das leis da natureza e pelo desenvolvimento interior. A ideia é clara. Conhecer Deus é resultado de um progresso, não de um decreto. E quanto mais evoluímos moralmente, mais nos aproximamos dessa verdade universal. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas encontrem este conteúdo. Um fraterno abraço. Até breve!